David Goggins, ex-militar da Marinha dos Estados Unidos da América, correu ultramaratonas, mesmo com fraturas por estresse, rins falhando e dores extremas. Terry Fox perdeu uma perna por causa do câncer, tentou atravessar o Canadá. Correndo uma maratona por dia, com uma prótese, virou um dos maiores símbolos de coragem da história. Zion Clark nasceu sem as pernas, se tornou lutador de wrestling. Atleta e palestrante, demonstra força física absurda usando apenas o tronco e os braços. Kyle Maynard nasceu sem braços e sem pernas, pratica musculação pesada. Artes marciais e escalou o Monte Kilimanjaro, vive como um atleta de alta performance. Daniel Dias, orgulho nacional. Nadador. Paralímpico brasileiro, um dos maiores medalhistas da história do esporte. Paralímpico, competiu sem aceitar rótulos, só resultados. E aí, Altumanes, beleza? Aqui é o Lelmas. E cara, eu quero te perguntar, como é que tu diz que tu não vai conseguir alcançar os teus objetivos, cara? Como é que tu diz que tu não vai conseguir realizar os teus sonhos, os teus desejos? Como é que tu diz que tu não vai conseguir ajudar a tua família, que hoje ela pode estar numa situação muito medíocre? Depois desse vídeo aqui, desse começo de vídeo que você viu, como é que você ainda vai ficar com esse sentimento na sua cabeça, cara? Eu não quero te comparar comigo, e eu também não quero te comparar com todos esses caras que eu te mostrei aqui, que sim, eles são inspirações para nós. Eles são apenas inspirações, mas não significa que nós somos igual eles. Mas pensa comigo, se mesmo eles, numa situação difícil, eles conseguiram chegar em um lugar legal, em um lugar que muitos que são normais, que tem duas pernas, que tem dois braços e uma cabeça para pensar, eles não conseguem chegar. Por que eles conseguiram e eu não? O que foi que eles fizeram que eu ainda não fiz, que eu posso adaptar para a minha vida e eu venha conseguir também? Entendeu, cara? Eu não quero que você se compare comigo ou com qualquer outro cara que talvez esteja numa situação de vida extraordinária. Mas eu quero que você apenas comece. Eu quero que você acredite no seu sonho, no seu propósito. Eu quero que você acredite em você mesmo, porque eu sei que você vai conseguir. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja semana que vem, mês que vem, ou até mesmo ano que vem. Mas tudo acontece no tempo certo, no tempo determinado que Deus ele estabeleceu para nós. A gente tem tempo para tudo, cara. A gente tem tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para rir, tempo para chorar. E cara, a gente tem tempo para tudo. E esse nosso tempo, ele se chama Cronos. Esse tempo é o tempo do ser humano, se chama Cronos, que tem tempo para tudo. Mas o tempo de Deus, ele é conhecido como Kairos. É o tempo que não tem dia, que não tem noite. E a Bíblia até fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então não adianta a gente ficar pedindo a Deus para hoje, para amanhã, porque não vai se concretizar no nosso tempo. Mas no tempo que Deus quiser, cara. E enquanto esse tempo não chega, faz igual Davi, vai se preparando. Davi, ele era apenas um jovem que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um jovem esquecido, que ninguém via. Ele ficava lá no meio do pasto, dos pastos, cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém via ele.
mas Deus via ele. E no tempo dele, no tempo de Deus, ele fez uma promessa para Davi, e quando foi depois, se concretizou. Só que enquanto aquela promessa que Deus fez para Davi, que Deus ungiu Davi, Davi foi se preparando. Davi não ficou deitado no quarto comendo Doritos e vendo Netflix. Ele continuou trabalhando, ele continuou se dedicando. E eu quero te dizer, cara, se você está trabalhando, se você está treinando, se você está se dedicando, todas essas coisas irão se realizar em sua vida. Mas você precisa ter calma, você precisa ter paciência, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite, cara. E se você não está fazendo nada, eu quero que você abra o seu olho e que você comece a imaginar você com esses hábitos daqui a 5 anos. Onde é que você vai estar? Onde é que tu vai estar, cara? Com esses mesmos hábitos que tu tem hoje. Daqui a 5, 10 anos, como é que tu vai estar? Tu tem 2 braços, tu tem 2 pernas e uma cabeça para pensar. E tu não faz nada, cara. Aí quando uma pessoa que tinha uma vida medíocre, uma vida ridícula, ela vence na vida, ela começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a viajar mais, ela começa a cuidar mais da sua família, a cuidar mais de si próprio. Tu diz que foi sorte, tu diz que foi, como é que eu posso dizer, que foi golpe, ele aplicou golpe, ele passou golpe nas outras pessoas. É isso que tu diz, só que na verdade, tu não viu o quanto ele batalhou, o quanto ele trampou para que aquilo viesse se realizar em sua vida. Porque nem todo mundo nasce rico, cara. Nem todo mundo nasce rico, mas você pode se tornar. Que é como? Trabalhando, estudando e se dedicando muito. Porque as coisas não vão cair do céu. Se você acredita, se você acha que as coisas irão cair do céu, não vai, irmão. Não vai. Mas se você se dedicar, você estudar mais, você ler mais livro e não só ler, mas você ler e colocar em prática. Porque esse que é o segredo. Porque não adianta nada você ler 10, 20 livros e você não aplicar nada. Vai servir só para você dizer para as outras pessoas o quanto tu leu de livro. Ai, eu li tantos livros, eu li o livro de fulano, de ciclano. Só que tu não aplicou nada. Aí depois tu tá aí dizendo, ai, livro não muda a vida de ninguém. Teve gente que já leu tantos livros, só que continuam da mesma forma. Isso é totalmente verdade. Mas se você ler e colocar em prática, pode ter certeza que você vai melhorar. E muito, cara. E uma coisa que eu aprendi, se alguma coisa te impede de você ir atrás do seu objetivo, o que é que está te impedindo, cara? O que é que está te impedindo? Eu aprendi. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se é os teus amigos, os teus irmãos, os teus avós, os teus professores, abandona todo mundo e segue em frente, cara. Eu aprendi isso. Abandona todo mundo e segue em frente. Você acredita naquilo que você fala? Você acredita nos seus objetivos? Abandona todo mundo e segue em frente, cara. Ah, Léo, mas então você está dizendo que é para eu me entregar da minha mãe, do meu pai, dos meus avós? Não. Eu não estou dizendo que é para você se entregar deles, mas você apenas fazer isso aqui, ó. Tampar os ouvidos. Tampa os ouvidos e segue em frente, cara. Tu acredita em tu mesmo? Tu acredita nos teus propósitos? Nos teus objetivos? Então, abandona todo mundo. Deixa de canto. Tampa os teus ouvidos e segue em frente.
Não precisa tu ficar se explicando. Não precisa tu ficar perdendo o teu tempo falando para uma pessoa, falando para outra. Aí explica pra mãe, explica pra avó, explica pro tio, explica pro cachorro. Não precisa tu perder tempo com isso, cara. Ai, por que tu não vai fazer faculdade? Porque eu não quero. Ai, mas não sei o que, eu vou ser rico, mãe. Eu vou ser rico. Ai, tu vai ser rico, ah, tá bom, pronto, acabou. Não precisa, apenas faz. Apenas faz. Apenas aparece um dia, cara, com milhões na tua conta. Simplesmente mostra resultado, que automaticamente o respeito dessas pessoas irão vir até você. Não que você precise, não que você necessite do respeito delas, mas ocasionalmente vai vir, porque você antigamente era um cara que não tinha nada, era um cara muito feio, muito ridículo, que não se vestia bem, e você disse que ia ficar rico e de fato você alcançou aquele resultado. Imagina tu, cara, um dia chegando pra tua mãe com resultados, porque tu parou de ficar falando, tu parou de ficar se explicando. Isso é uma coisa que dói em mim, cara, porque hoje, na data desse vídeo aqui, em 2026, eu ainda não sou rico, mas eu sei que um dia eu vou me tornar. Só que hoje eu vejo toda essa situação da minha família, aquele peso todo. Eu completei 18 anos, dia 19 de junho de 2025. Tô na flor da idade ainda, 18 anos. Então é aquele peso, literalmente toda a família e familiares, amigos querendo mandar na sua vida, e é aquele peso. E eu entendo que eles só querem o bem para mim. Eles não querem que eu tenha a mesma vida que eles tiveram. Eles querem que eu tenha um bom trabalho, que eu ganhe um bom dinheiro. Mas uma coisa que eu também aprendi, cara, é que a vida é assim. Mas eu quero ela assim. Eu gosto dela assim. E eu não vou viver assim o resto da minha vida. Por mais que hoje a minha vida ela seja só assim, trabalhando, se dedicando, lendo livro e tal. E eu tô lá, suando, só aqui. Só que depois a vida ela vai fazer isso aqui, ó. E eu vou começar a subir, cara. Vou começar a subir. Aí sim, a vida é assim, mas ela vai estar assim. E eu quero que com você também seja assim. Eu quero que você acredite em você, cara. Eu posso dizer que esse vídeo aqui é até um desabafo da minha vida, mas eu estou gravando esse vídeo porque eu sei que você vai se... Como é que eu posso dizer? Você vai se identificar com esse vídeo também, porque talvez você esteja nessa mesma situação que eu. E se você tá vendo aqui esse vídeo em 2030, daqui a 5, 10 anos que esse vídeo foi postado, e se você tá se identificando com esse vídeo, eu já vou estar vivendo a vida que eu sempre sonhei. E eu quero que você olhe para esse vídeo, cara, e eu quero que você comece a acreditar em você. Foca mais em você, cara. Treina mais, busca a Deus mais, lê livro mais e se dedica muito mais. E essas 4 coisas que eu falei, eu também falo para mim mesmo. Eu preciso treinar muito mais, eu preciso buscar a Deus muito mais, eu preciso ler muito mais livros e colocar em prática. Eu preciso falar menos e escutar mais, não ficar procurando confusão, ficar me explicando que isso é coisa de beta, cara. Isso é coisa de beta. Se tu acredita em você mesmo, para de ficar se explicando para todo mundo, cara. Abandona todo mundo e segue em frente. Tampa os teus ouvidos, fala menos e escuta mais. Só escuta, não precisa tu ficar brigando. Não precisa. Ai, não, porque não sei o que. Ai, porque então. Não. Tampa, velho. Só tampa. Tampa os ouvidos, deixa eles falar. Deixa eles gastar a língua. Gasta a língua, gaste. Pode gastar a língua. Mas se eu acredito no meu propósito, eu vou seguir em frente. Porque não é minha mãe,
não é o meu pai. Eu sempre digo isso, cara. Talvez já esteja clichê, sei lá. Já tá chato que eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso e eu sempre vou falar. Sempre vou falar. Não é a minha mãe, não é o meu pai, não é os meus familiares, os meus amigos que vão fazer por mim. É só eu. Olha só, é só eu que vou fazer por mim. É só eu que posso mudar a minha realidade. É só eu que posso me tornar cada vez mais rico, cada vez mais sábio, cada vez mais bonito. E cara, prova disso, vê só que eu tinha o rosto muito sujo, cheio de espinha. E hoje, cara, ele tá muito mais ele tá muito mais limpo. Ele tá lisinho, pô. Tem só essas manchinhas aqui que eu tô cuidando do rosto. Eu não faço essas paradas de glow up, parece? Não, glow up. Eu esqueci qual é o nome que passa um monte de produto no rosto e tal. Não, eu passo só o necessário. Eu passo um cremezinho e outro e tal. Eu como umas comidas saudáveis, eu pego sol e tudo bem, não preciso gastar rios de dinheiro. A não ser que eu tivesse o rosto muito ridículo mesmo, com um monte de espinha, aí beleza, eu teria que gastar mais dinheiro e tal. Mas não, só faço algumas coisinhas básicas que eu tô vendo que tá dando resultado. E se tá dando resultado, eu vou continuar usando e beleza, tá ótimo. Eu sou aquele cara bem básico, sabe? Aquele cara que gosta de carros, que ama carro, mas não entende nada de carro. Não entende nada de carro, não entende nada de peça de moto, de bicicleta, não. Não entendo nada disso, mas eu gosto. Entendeu? Mas eu gosto. Então eu tô usando aqui esses produtos. Então, ele tá me dando resultado, então eu vou continuar usando, cara. Quando parar, eu troco. É isso aí, cara. Então, o vídeo foi esse, ó, Tumanes. O vídeo foi esse, ele não vai ser muito longo. E eu espero que a partir de hoje você venha acreditar mais no seu propósito. Que você venha acreditar mais em você. Eu já tô rouco aqui, porque eu não tenho lapela, eu tenho que ficar gritando. Eu tô rouco aqui já. Mas eu tava em casa, eu tava olhando o TikTok e me apareceu um vídeo semelhante a esse que eu coloquei logo no começo. Então eu fui, pesquisei, editei, fiz uma coisinha e tal. E o meu coração ele ardeu para eu vir aqui para falar isso para você. E olha só, eu vim como sempre, sem roteiro, sem papel na mão, sem nada. Só falando aquilo que está no meu coração. E que Deus te abençoe, cara. E que Deus te abençoe, que Deus abra o teu olho, que Deus te dê mais sabedoria, que Deus te ajude, cara. Bora pra cima, aqui é o Lelmas, eu tô com você e eu sei que a gente vai vencer junto um dia. Brindaremos, cara, brindaremos. Aqui é o Lelmas, é só o começo e bora pra cima.